Branca de Neve, uma história de magia, inveja e transformação que transcende gerações. Quando o conto alemão, resgatado pelos irmãos Grimm, se tornou o primeiro longa-metragem animado da Disney e décadas depois enfrenta polêmicas em um live-action moderno. Vem comigo mergulhar nos mistérios dessa narrativa, explorando os seus simbolismos. Olá, meus sonhadores e sonhadoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. O meu nome é Adriele e neste vídeo eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a Branca de Neve, o conto original dos irmãos Grimm, um pouco também sobre o de 1937, a animação da Disney, né? A primeira animação então deste famoso conto, os percalços aí que estão acontecendo sobre Branca de Neve e os 7 CGIs com a Rachel Zegler e a Gal Gadot, que está dando ainda o que falar desse live action de 2025. Sobre o conto original, após a ocupação francesa na Alemanha durante a era napoleônica, os irmãos Jacob e William Grimm recolhem narrativas populares da tradição oral em diversas províncias alemãs, no intuito da retomada e conservação do sentimento de nacionalismo. Branca de Neve está entre estes contos tradicionais e carrega simbolismos profundos relacionados a algo muito conhecido do século XV e XVI, que são os princípios da alquimia medieval. E fazendo então essa relação com a alquimia medieval, nós temos alguns simbolismos referente principalmente aqui à questão das cores relacionadas à trajetória do ser humano e as 4 fases da alquimia. Mas antes de continuarmos com essa parte simbólica, então, deste famoso conto A Branca de Neve, eu já vou pedir, então, para que você se inscreva aqui no canal, deixe aquele like surreal e também comente aqui embaixo se essa parte simbólica aqui de A Branca de Neve faz sentido para você. Sobre as cores, então, presentes aqui em Branca de Neve, relacionando com a alquimia, faz uma referência à trajetória da evolução do ser humano. Nós temos a primeira fase, que é o nigredo, o preto, que representa a dor, a morte, esse lugar das sombras, tem a ver com a cor do cabelo da Branca de Neve. Aí nós temos a segunda fase, que é o albedo, que representa o branco da pele da Branca de Neve e a pureza também em relação ao branco da neve, que significa pureza, o início dessa jornada espiritual. Nós temos também no meio do caminho a terceira fase, que é os citrinitas, a cor amarelada, que significa a passagem, a transição, até a gente chegar então nessa última fase, que é a quarta fase, o rubedo, o vermelho, que traz então essa questão do sacrifício, a transmutação. Todas essas cores são muito presentes aqui em Branca de Neve. Nós temos isso na roupa, temos isso nas transições ali que vai passando, do castelo para a floresta, chegando à casa dos anões. E nós temos também então o azul, que está presente então na roupa dela e que faz esse fechamento, que sela, traz essa proteção. E sobre a simbologia então dos personagens e até de alguns objetos então presentes aqui em Branca de Neve, ela representa a inocência e a alma em sua jornada de autoconhecimento. O seu exílio simboliza o afastamento do ego para a purificação e a busca pelo verdadeiro eu, e o seu sono profundo como uma morte iniciática antes do renascimento. A madrasta, que seria a personificação da inveja e a sombra do ego, a parte obscura do ser humano que busca dominar e destruir a pureza, representa o ego corrompido pelo desejo de controle e poder. O espelho seria como um oráculo alquímico representando o reflexo da verdade interior, o inconsciente revelando verdades que o ego não pode esconder, um símbolo da busca pela autoimagem e pelo reconhecimento. Em relação aos 7 anões, cada anão pode ser visto como uma faceta da psique humana. Eles auxiliam a Branca de Neve em sua jornada, representando os aspectos do autodesenvolvimento com
a disciplina, o trabalho e a paciência. A maçã envenenada é o grande teste da heroína. Simboliza o conhecimento proibido e o sacrifício necessário para o renascimento. E por último, e não menos importante, o príncipe, que representa o despertar espiritual. O seu beijo representa a iluminação, o fim do processo de individuação e a integração da alma renovada. Em 1937, Walt Disney então transforma esse conto alemão numa animação conhecida mundialmente. Ele faz algumas alterações, mas ainda mantém alguns símbolos que são fundamentais aqui para essa história. Inclusive, o Walt Disney, ele era maçom, então ele realmente tem conhecimento dos símbolos e também conhecimento do poder, né, que esses símbolos têm, e também de alguns arquétipos, mantendo até uma estrutura narrativa que reflete os princípios da jornada do herói, reforçando temas de iniciação e iluminação. O final feliz e a suavização das partes mais sombrias do conto pode ter a ver até com uma questão ali que era pós Primeira Guerra Mundial, né, pós então uma grande guerra mundial, e um pouquinho antes até da Segunda, né, já que a Segunda Guerra Mundial começou aí em 1939 e essa animação foi em 37, então provavelmente ele também quis suavizar aí, mas não deixou também de colocar aí os seus símbolos, né? Porque já tinha ali uma tensão que culminaria até na Segunda Grande Guerra Mundial. A produção moderna reinterpreta a história com mudanças significativas, polêmicas envolvendo o casting, como é o caso da Rachel Ziegler, Peter Dinklage e a Gal Gadot, causou mudanças de roteiro e ausência de personagens icônicos. Eu acabei entrando na questão ali das compras de ingresso para ver como que tava os lugares, e realmente num sábado à tarde, que deveria então estar lotada já a sessão, né? Principalmente aqui em Curitiba no cinema IMAX, que foi o que eu dei uma olhada. Então, quando é pré-estreia, você compra os ingressos para o final de semana muito adiantado. Então, no sábado eu olhei e a sessão estava vazia. Então, realmente não é só mídia que está falando em relação às salas de cinema. Se você acabar entrando ali para tentar comprar o ingresso, você vai ver realmente que está vazia as salas de cinema. Então, todas essas mudanças que ocorreram por causa do cast, por causa das declarações, das brigas, inclusive, da Rachel Ziegler com a Gal Gadot, né? A Rachel Ziegler ali, Palestina livre, e a Gal Gadot defendendo, né, a sua terra, que é Israel. Depois nós tivemos ali a questão do Peter Dinklage, então, falando sobre a questão dos anões acabarem interpretando estereótipos de anões que não faz sentido algum, né? Acabaram perdendo o emprego e sendo substituído então por CGI. Fora também a questão da Rachel Ziegler, né, criticando muito o clássico de 1937, então da Disney, e acabou então fazendo com que esse live action flopasse e fosse uma verdadeira lacração sem sentido algum, perdendo então a oportunidade de ser uma grande bilheteria em relação a essa animação tão clássica. E para fecharmos aqui então, eu acredito que esse conto, né, a Branca de Neve, ela pode ser vista então como uma transformação, uma transmutação alquímica, né, um processo de autoconhecimento e autodescoberta, né? Também registro cultural, né? Porque é uma animação que lá com os irmãos Greens já resgata ali uma cultura. Depois com o Walt Disney ali com 1937 também trazendo algumas referências culturais ali, se a gente for lembrar então um contexto histórico, né? Que essa animação estreou, o que estava acontecendo, e aí agora em 2025 acontecendo tudo isso. Então, ela serve sim como um registro cultural de cada época, né, que nós estamos passando aqui na nossa sociedade. Eu acho até que isso é a reflexão que nós podemos fazer em cima de tudo isso. E a pergunta que fica é até que ponto podemos mudar uma história sem perder a sua essência? Essa pergunta, esse questionamento, na verdade não seria até somente para Branca de Neve, mas em cima de várias animações e várias histórias aí que nós estamos vendo, né, sendo mudada a questão de personagens e de toda uma essência cultural, na verdade, que estamos passando agora nesses últimos anos.
Se você gostou desse vídeo, deixe então aquele like surreal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba as notificações assim que eu lanço um novo vídeo aqui no Cenas e Sonhos. Deixa para mim aqui nos comentários também o que você tem achado aí de toda essa história, né, de Branca de Neve, sem anão, com anão, essas intrigas nos sets de filmagem. A Disney, né, também acaba agora culpando aí a Gal Gadot por questões, então, de o filme flopar, acabou defendendo então a Rachel Ziegler. Deixa para mim aqui nos comentários então o que vocês têm achado de todas essas questões. Um beijo surreal e até um próximo vídeo. Tchau!